Olá, tudo bem? Eu senti necessidade de gravar agora este vídeo pelo seguinte: acabou de sair a notícia de que Dias Toffoli resolveu, e ainda bem, retroceder na ideia de manter sob a sua guarda todos os documentos da investigação sobre o Banco Master, que agora vai para a PGR e como deveria ter sido desde o início. Isto é com certeza resultado da pressão nas redes sociais e do jornalismo, mas acredito que tenha sido, sobretudo, pressão dos próprios colegas do STF. Porque, como eu disse no vídeo anterior, isto estava a causar um problema da imagem da própria instituição em si. E ainda bem que assim é, porque restaura a confiança que devemos ter no STF, que é fundamental para a nossa democracia. Espero agora que esse processo vá adiante, que todas as pessoas envolvidas nesse processo venham a ser julgadas e condenadas, no caso de se provar o envolvimento com esses casos, seja de que cor partidária for. Tanto me faz que elas sejam de extrema-direita, que seja do centro, que seja de esquerda. Fez a coisa errada, tem que pagar e nada de anistia para ninguém. Não há anistia para quem tenta dar golpe, não há anistia para corruptos, não tem que passar com essa história de que se sempre que alguém lá do topo comete coisas erradas, tem que ter tratamento especial. É quase como o Bolsonaro, que toda a vida falou contra os direitos humanos, sempre falou que direitos humanos é coisa de vagabundo, até que atingiu a ele. Quando atinge a ele, então já virou um coitadinho e agora já fala da importância dos direitos humanos e apesar de estar numa cela que, como nenhum outro preso tem, a cela já é tratada como se fosse tortura, sendo que ele era defensor de um torturador como Brilhante e Ustra. Portanto, é esta hipocrisia, cinismo dessa gente que tem que ser exposto e é preciso que as pessoas que realmente se preocupam com o Brasil, que realmente se preocupam com a defesa da democracia, que façam valer isto. E agora eu vou aproveitar este vídeo para falar de outra coisa. Uma coisa que eu gostaria muito de ver na campanha eleitoral que se avizinha para a presidência da República duas coisas basicamente. Uma é que o Lula criasse um programa de governo em que os deputados que quisessem ter o apoio dele tivessem que assinar esse programa, de forma a dizer que, uma vez eleitos, aceitam cumprir esse programa. E uma das coisas que deveria estar no programa dele, embora estará sempre condicionado a ele ter uma bancada suficientemente grande para aprovar, é o fim das emendas impositivas, o fim desse antro de corrupção que virou as emendas Pixies, todas essas emendas que já atingem valores absurdos, que já vai neste momento em 60 bilhões de reais. Isso não pode acontecer e eu entendo que, primeiro passo, abolir isso. Se não for possível abolir, criar um vínculo entre quem envia esse dinheiro e a obra que é feita, responsabilizando a pessoa. Ou seja, o deputado indicou uma determinada verba para uma obra, ele passa a ser responsável, ele próprio, por fiscalizar o andamento dessas obras e a ter que prestar contas. E todas as obras têm que haver um portal que identifique todas as obras e que haja um acompanhamento online, que qualquer pessoa possa acompanhar em tempo real o andamento de todas as obras públicas, sejam elas feitas por iniciativa do governo, sejam elas feitas por iniciativa dessas emendas. Se isso for feito, muitos problemas da corrupção
vão se tornar muito mais difíceis. Porque se uma determinada verba saiu para fazer uma obra, e se essa obra tiver um processo de fiscalização permanente, ou seja, qualquer pessoa pode entrar na internet e ver em tempo real o que é que se está a fazer, se a obra está a ser feita, qual é o progresso dessa obra, vai tornar muito mais difícil ocorrer aquilo que já se sabe que está a ocorrer, que é as verbas vão para uma determinada obra e a obra muitas vezes nem sequer começa. Se não for possível acabar com as verbas, que seria o ideal, pelo menos que se criem mecanismos que tornem, de preferência, impossível qualquer ato de corrupção. Se não for impossível completamente, que torne pelo menos tão difícil quanto for possível. E se as obras forem possíveis de ser acompanhadas em tempo real, 24 horas por dia, 365 dias por ano, com certeza vai ser muito mais difícil fazer esses desvios de verbas para determinadas obras que depois não se fazem. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é o seguinte. Eu entendo que o Lula deveria propor na sua campanha um programa virado para a questão da segurança. No sentido de nós vamos criar um orçamento para reforçar o poder da Polícia Federal, criando na Polícia Federal setores dedicados à investigação muito mais aprofundada, dando à Polícia Federal todas as ferramentas necessárias, quer em termos de humanos, quer em termos materiais, para investigar todos os processos que envolvam, que possam envolver corrupção. E, sobretudo, dizer claramente que depois do que se descobriu com o processo Carbono Oculto e agora com o Banco Master, que o mercado de capitais está infiltrado e fortemente infiltrado pelo crime organizado. E deixar bem claro, eu não confio no mercado. Nada do que o mercado diz a mim me interessa. Porquê? Porque não me interessa nada que venha de um setor contaminado pelo crime organizado. Dito isto, criar na Polícia Federal uma força-tarefa dedicada a fazer uma investigação profunda de todo o processo que envolve essas fintechs, tudo isso que tem a ver com a relação dos mercados com o crime organizado. Porque o crime organizado, os mercados gostam muito de dar lições, dizer o que é que o governo deve fazer, o que é que não deve fazer, e depois o que aquilo que se descobre é que eles se deixaram penetrar e não mostram, mesmo perante todas as provas, não se vê ninguém do mercado fazer um meia-culpa e dizer algo de muito errado se passa neste setor e temos que ser nós próprios a garantir a limpeza dessas questões. Eles não fazem isso. Portanto, é legítimo que exista uma desconfiança de que o mercado já está de tal forma contaminado pelo crime organizado que se tornou a coisa generalizada. E, portanto, como tal, tem-se que criar uma força-tarefa que faça uma limpeza profunda desse mercado, porque se fizer isso, com certeza vai-se apanhar muita gente ligada à criminalidade, muita gente ligada ao mercado, muita gente ligada à política, e é preciso arranjar forma de sanear definitivamente as pessoas desses processos. Este vídeo fica-me por aqui. É um vídeo bastante curto que tinha a ver, sobretudo, com a necessidade de corrigir um aspecto do vídeo anterior e aproveitando para falar destes assuntos que eu entendo que são muito importantes que sejam tratadas durante a campanha para as eleições de 2026. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.